Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão conosco nessa quarentena, nesses 40 dias de oração. A nossa igreja está nessa caminhada, né? Já temos aí a Cris, a Tino lá de Indaial, o Dimitri. Que bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Dimitri. Estamos A aí com Lucinete, a Vânia Almeida, a Vânia e o Jorge, né? Sim, Vânia e Jorge estão com a gente aqui. Que bom que a gente pode estar juntos aqui. O Edwin, a Ana. Edwin. O Luiz Carlos, da Vera. A Lourdes. Pode continuar falando A aí. Lourdes, a Taína. A Ritinha, bom dia. O Rudibete. O Toninho de Floripa. O Ailton. Bom dia, Ailton. Lani, beijo, Lani. Bom dia a todos, né? Sim. Que bom que nós podemos estar mais esse tempo juntos, né? Bom, hoje nós começamos uma nova etapa, né, dos nossos propósitos, orando e aprendendo mais sobre a oração do Pai Nosso e os seus desdobramentos, né? E hoje nós entramos no penúltimo propósito, né? Tem essa semana e a semana que vem. E essa semana é o propósito 5, que é buscar santificação na vida. O trecho da oração do Pai Nosso, que diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal". Todas essas partes da oração têm um propósito. Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos naquele momento, onde os discípulos chegam para ele e dizem: "Mestre, ensina-nos a orar". E eles, então, são desafiados a fazer algumas orações, né? A oração do Pai Nosso são várias orações, né? Na mesma oração. Então, é uma oração completa, que vai desde a glorificação do nome de Jesus, santificação do nome de Deus, exaltação do seu nome, né? O reconhecimento da sua paternidade, do seu reinado, e clamando também pela obra dele de restauração da humanidade, venha o teu reino. Também clamando pelo pão de cada dia, numa ação de petição, né? E também aquilo que trabalhamos semana passada, que cuidando dos nossos relacionamentos, né? Para que a gente possa viver dessa mesma forma, como fomos alcançados pelo perdão, possamos também viver o perdão na vida dos outros. E hoje nós começamos então esse pedido na oração para que Deus esteja livrando a gente dessa tentação, né? Que nos faça, que trabalhe em nós, né? Não deixar a gente cair na tentação, mas livrar a gente do mal. Então, nós vamos caminhar durante essa semana falando mais sobre o pecado, os seus desdobramentos, né? Onde ele origina, quais são as ações que nós devemos ter nessa postura aí, nessa postura frente ao pecado, né? Nossa luta contra o pecado. Noemi está dizendo aqui, abençoar todos que estão voltando para o trabalho hoje. Sim, muitos queridos estão voltando para o trabalho hoje. Graças a Deus, né? Que bom. Estão voltando os cabeleireiros. O barbeiro vai voltar, né, já? Pois não sei o impacto dele sobre a minha vida, mas... Né, cabeleireiro não te ajuda muito. Não tem um impacto muito grande, né, mesmo? Mas as irmãs vão poder voltar à cor normal do cabelo, né? Porque essa é fake news. Essa é mentiras. Mentira. A gente sempre dá um jeitinho hoje em dia. Alguns maridos conheceram as esposas agora, né? Então, mas isso não veio ao caso. Que bom, queridos, que alguns estão retornando.
Bom dia a alguns que passaram aqui, a gente não. Passaram, acho que O Emerson está aqui com a não, gente também, muita gente que passou aqui nesse momento aqui. Deus abençoe. E nós então vamos ler aqui a nossa devocional de hoje, que foi preparada essa semana pela nossa querida Max, e a esposa do Tiago, um presentão que Deus deu também para a nossa igreja, a nossa equipe de conselho gestor, e uma serva fiel ao Senhor, missionária da Jumap, e também parte da nossa equipe aqui de gestão da igreja. Vamos ler então o dia 1 do propósito 5, que é buscar santificação na vida. A gênese da tentação, a página, para quem está acompanhando, é a página 75. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, de 13 a 15. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Frase de Martinho Lutero. Jesus nos ensina a orar a Deus que Ele não nos deixe cair em tentação. A tentação é apresentada em várias passagens da Bíblia. Cita aqui Gênesis 3:1, Lucas 4, de 1 a 13, Mateus 26:41, 1 Coríntios 10:13, Gênesis 39, de 10 a 12. E a primeira vez que ela aparece é no Jardim do Éden, em um ambiente de beleza, pureza e de comunhão com Deus. A humanidade ainda não tinha noção da realidade do pecado e do afastamento que esse geraria de Deus. Você sabe qual o significado de tentação? Há dois sentidos. O primeiro é que tentação é uma prova, no sentido de atestar, pôr à prova o caráter de alguém. Um exemplo disso é Abraão sendo provado por Deus, Gênesis 22:1. O segundo sentido é que a tentação é uma provocação, um estímulo ao pecado. Diante disso, não se deve culpar Deus pelas tentações. Ele é santo demais para ser tentado e amoroso demais para tentar os outros. Deus nos prova como fez com Abraão em Gênesis 22, mas jamais nos tenta. Nós é que transformamos ocasiões de prova em tentações. Isso aqui é uma citação de Wiersbe, página 441. Hernandes Dias Lopes, citando Wiersbe, descreve o pecado em um processo de quatro partes baseado no texto de Tiago. 1. Cobiça. Tiago 1:14. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Por exemplo, comer é normal, glutonaria é pecado. Dormir é normal, mas a preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal, mas fora do casamento é pecado. Devemos controlar nossos desejos e não estes a nós. Segundo, engano, Tiago 1:14. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair, e a figura do pescador, que usa um anzol com isca para seduzir. Precisamos nos atentar para as iscas que o diabo nos lança, para não sermos por ele enganados. 3. O nascimento do bebê chamado pecado, Tiago 1:15. Tiago muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito, chamado pecado. 4. Morte, Tiago 1:16. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vemos aqui a genealogia do pecado. A morte é a avó da cobiça. O pecado é filho da morte. A cobiça é neta da morte.
O salário do pecado é a morte, Romanos 6:33, e essas citações estão em Lopes, página 25 e 26. A luta contra as tentações e pecados faz parte do processo de santificação de todo crente. É necessário ter autoconhecimento para saber em quais aspectos estamos mais suscetíveis a cair. Para Eva, era o desejo de ser como Deus, de conhecer os mistérios do bem e do mal. Para você, pode ser a mentira, o dinheiro, a lascívia, o consumismo, a gula, a fofoca, a ira, o orgulho e outros. A tentação antecede o pecado e o pecado antecede a morte. Vigie. Você consegue identificar quais têm sido as suas tentações? Bom, esses devocionais, então, nos ajudam a buscar essa santificação na vida através do livramento das tentações e do não deixar cair nas tentações e nos livrar do mal. Nós vamos tentar, então, nessa semana, entender quais são essas duas implicações dessa oração. Então, o primeiro vai falar sobre essa não deixar cair em tentação. É preciso entender o que é tentação, né? E qual o impacto dela na nossa vida. Bom, o texto que a Max usou é o texto de Tiago, né? E o Tiago 1, 13 a 15 vai descrever algumas verdades. A primeira delas, você precisa entender o que é tentação, porque Deus não tenta você. Tentação tem uma postura diferente da provação. Aí você vai dizer assim, mas na Bíblia não diz que Deus prova a gente? Sim. A Bíblia diz que Deus prova. Deus provou Abraão com Isaac, seu filho. Deus provou Isaac em várias circunstâncias. Deus provou a Davi. Deus provou um monte de gente. Né? E qual era o propósito de Deus com a provação? Era aprovar, era atestar o caráter desses homens nessa situação. Então, toda vez que a gente fala em prova, Jó, né? É o caso clássico, a Cris está lembrando aqui muito bem, da provação. Ah, mas foi o diabo que foi lá pedir permissão para o Senhor. Sim, mas Deus sabia Deus queria, o que ele queria fazer depois disso tudo. Tanto é que a palavra final de Jó é: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, depois dessa prova toda, depois dessa circunstância toda difícil, eu te vejo com os olhos que eu não via antes. Da mesma forma que a gente está passando agora por essa situação do coronavírus. Não é possível que um cristão que realmente está vivendo os valores de Cristo não está sendo transformado e modificado seus valores, atitudes, propósitos, pensamentos, princípios, valores no meio dessa pandemia. Ela é uma luta. Mas o diabo, ele não prova ninguém, ele tenta. Então, para nós entendermos a diferença entre provação e tentação, eu queria lembrar dos nossos tempos de escola. Você lembra aqueles professores que faziam as provas, que eram em cima do conteúdo e que as perguntas eram perguntas que nos levavam ao erro? Que eram as pegadinhas? Você lembra de professor assim? Eu lembro de alguns. Sabe aquele professor que induzia você ao erro na própria prova, para que você escrevesse? Alguns, acho que um peso de consciência, diziam antes da prova: essa prova tem pegadinha. Né? Acho que pesava a consciência dele e falava assim: não, eu não estou fazendo essa prova para aprovar, estou fazendo essa prova para reprovar. Né? E eu sei que você já participou disso, né? Todos nós aqui fomos alunos, alguns estão sendo alunos ainda, sabem que existem professores com essa postura, não de fazer uma prova para aprovar, mas fazer uma prova para reprovar. Deus não faz provas para reprovar, Deus faz provas para aprovar, para atestar que você realmente está
com aquele conhecimento, o conteúdo está adquirido, assimilado e faz parte de você. É isso que Deus quer. Deus quer aprovar sempre. Deus é o professor que está sempre desejoso que o aluno aprenda, que o aluno cresça, que o aluno se forme, né? E Deus não é aquele professor que não está nem aí com o aluno, que faz aquela prova super simples só para o aluno passar. Só que isso não prova nada. Isso é o pior, porque lá na frente ele vai encontrar as batalhas da vida, e as batalhas da vida vão ser os próprios testes deles, e eles não vão conseguir passar para frente. Por isso, mãe e pai, né, não permita que os seus filhos não passem pelas dificuldades e as provações. Insiram eles nos momentos mais difíceis da história de vocês, por exemplo, no orçamento, onde você talvez perdeu o emprego, teve uma redução do seu salário, e você não coloca os seus filhos para viverem aquele momento, eles não estão sendo provados. Então, quando eles passarem por uma situação difícil, eles não vão ser aprovados. Então, as provas fazem parte do processo da vida. Então, o que a gente precisa entender nesse texto é que Deus não está aí para fazer pegadinha com a gente. Ele não é esse o propósito dele. Quando isso acontece, é porque, na verdade, somos nós que temos os subsídios dentro de nós do engano, do erro e da falha. E por isso, por causa dessa gênesis, dessa origem que nós temos do mal em nós, do pecado em nós. E essa história começa lá no Éden. A partir do momento que houve essa tentação e essa queda, todos os homens, toda a humanidade ficou suscetível ao engano, à cobiça, à queda, ao pecado e à morte. Ali originou toda a nossa luta contra o pecado, porque a partir dali nós não estávamos mais com uma inocência, né, experimentando, curiosos. A partir daquele momento, o pecado já habita em nós. Nós estamos estudando Salmo 51, diz lá: eu sei que sou pecador, de iniquidade fui formado, e bem conheço a maldade do meu coração. No ventre da minha mãe eu já nasci em maldade, em pecado, né? Bom, só para a gente então entender o que está dizendo aqui o texto, vamos pegar a história de Gênesis 3. E aqui eu não quero entrar em detalhes se Eva já tinha no coração dela o pecado, como é que Deus criou Adão e Eva perfeitos, então como é que eles pecaram. Essa discussão ela nos leva a teorias e a entendimentos teológicos diversos, e que na verdade não chega a nada. O fato é que Adão e Eva pecaram. E nós precisamos aprender com eles para que a gente não cometa os mesmos erros, porque agora a genética do pecado já habita em nós. E essa genética só vai ser aniquilada na glorificação do nosso corpo. Por enquanto nós temos essa batalha, por isso nós vamos conversar sobre isso durante a semana. Então, a grande verdade é que nós somos pecadores. Mesmo perdoados por Cristo, nós continuamos sendo pecadores. A gênesis ainda do pecado habita em nós. E isso só vai ser extirpado, essa raiz do pecado, lá, né? O seu domínio, né? A sua ação sobre nós só vai ser tirada lá na glória, porque aí sim o Senhor vai tirar toda essa natureza pecaminosa. Nós naturalmente nascemos com uma inclinação para o pecado. Eu sempre digo, não precisa ensinar para a criança as coisas erradas, porque ela já naturalmente descobre. Autodidata. Ela é autodidata. Por quê? Porque isso está dentro da gente. Mas olha só que coisa interessante, que Tiago vai descrever então como é que nasce isso. Então Deus não tenta ninguém. Então nós somos tentados por quem? Então nós somos tentados, e aí ele vai dizer, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastada e seduzida. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Vamos dar uma olhada então para o texto de Gênesis 3 e lembrar da história do relato da queda.
ali a cena tem um tentador, na figura de uma serpente, que é o próprio Satanás, tá? Tem a Eva e tem Adão, e eles estão no paraíso, e ali tem uma árvore. E essa árvore, já previamente, Deus tinha dito que do fruto dessa árvore não devia comer. Todos os outros frutos poderiam ser comidos, dessa não. Então, havia toda a liberdade do homem, né? Quando eu falo homem, eu estou falando a humanidade. Toda a liberdade da humanidade de comer o fruto que quiser para o seu alimento. Mas tinha um que não era. Essa era a prova de Deus. A prova de Deus era, vamos ver se o caráter do homem, né, vai ser aprovado. Não era porque Deus estava querendo fazer pegadinha, tá? Ele não disse nada que fosse mentira. Ele não disse nada que fosse enganoso. Ele não disse nada que fosse fake. Ele disse, olha, se você comer, você vai morrer. Agora, se não comer, você vai viver. Simples assim. Essa prova que Deus deu. Agora, o diabo coloca a tentação. E qual é, então, a tentação? Primeiro, ele coloca engano. Ele vai desvirtuar a palavra de Deus, ele vai distorcer a palavra de Deus, a verdade, ele vai sempre usar da mentira. E ele vai dizer, duas vezes, né? Ele no versículo 2, aliás, no versículo 1, ele vai dizer, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? E aí a Eva vai responder, podemos comer do fruto, todos os frutos do jardim, mas tem esse aqui que nós não podemos comer, porque o dia que nós comemos, nós vamos morrer. Versículo 4, então, começa a sedução, o anzol, a armadilha, que é exatamente essa sedução, esse tirar você da verdade e trazer você para a mentira, de uma forma enganosa. Ele vai dizer, a serpente vai dizer para Eva, não, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ali o anzol já estava com a isca, a armadilha já estava pronta. E encontrou no coração da Eva, e também de Adão, porque ela dá o fruto para ele, ele come também, uma curiosidade, um interesse, uma cobiça, um desejo de ser como Deus. Veja que a cobiça, o Hernandes Dias Lopes, usando o Wiersbe, vai dizer que é tentar satisfazer um desejo que é fora da vontade de Deus. Essa é a cobiça. Então, nesse momento, ela fala assim, puxa, eu vou ser como Deus. Eu dou a voz ao tentador, que está me seduzindo, me enganando e me arrastando para o pecado, e naquele momento encontra no meu coração curiosidade e vontade de ser igual a Deus, essa cobiça fora dos planos de Deus, porque Deus disse que não era para comer, estava claro isso. Então ali começa então a sedução, e essa sedução encontra algo dentro da gente. E quando encontra, o que encontra no coração da mulher? Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável dela, sobre ter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. E ali então houve a cobiça, o desejo, fora dos planos de Deus, e ali nasce o pecado. Consumou-se o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tudo isso é a gênese do pecado. Vai sempre ser assim. O diabo vai lançar uma sedução, vai desvirtuar os valores, vai distorcer os valores da palavra, os seus valores éticos, os seus valores morais, aos seus compromissos com Deus,
vai relativizar as coisas para que você então flexibilize os seus compromissos, flexibilize os seus valores éticos, morais, espirituais. E aí ele então vai lançar essa dúvida, esse questionamento, ou até mesmo esse desejo no seu coração. E ali, quando encontrar no seu coração essa vontade, vai gerar a cobiça, que vai dar luz ao pecado, e o pecado consumado vai gerando morte no nosso coração. Como é que é essa morte no nosso coração? É que dia após dia, o diabo vai lançando mais e mais desejos no nosso coração. E nunca vai ser com a mesma intensidade de antes, vai ser sempre mais. Para que cada vez mais a gente vai mordendo a isca e totalmente preso, ele possa nos trazer esse distanciamento de Deus. Veja que no momento que o homem pecou, ele percebe que está nu. Ele tem um conhecimento muito triste a respeito de si mesmo, que antes ele não tinha. Gerou um sentimento de revolta com o outro, porque ele ficou bravo com a mulher com ele. Trouxe implicações no ambiente. A terra não deu fruto, mais simplesmente como estava sendo feito, porque o homem antes ele cuidava do jardim, agora ele tem que plantar para colher, porque e tem que cuidar por causa dos abrolhos e dos espinhos. Então as consequências do pecado vão gerando morte, distanciamento de Deus. Por isso que a Max usou muito bem essa frase do Martinho Lutero. Nós temos que entender qual é a Gênesis. Nós temos que entender que dentro de nós já existe subsídios para que o inimigo tente e consiga nos arrastar e nos seduzir para o pecado, para o erro. Está aqui dentro. E eu sempre digo que as duas coisas precisam acontecer juntas para o pecado ser consumado. Precisa ter a tentação e precisa encontrar dentro de nós subsídios para isso. Veja, quando você vai fazer um bolo, digamos que eu e a Cris queremos fazer um bolo. Ela tem que me dar a receita, talvez comece com aquela conversa assim, agora no café da manhã, aquele bolinho, por exemplo, eu gosto do bolinho seco de fubá. Eu gosto, tá? Para comer ele com café com leite amarguinho, mas assim, sem açúcar. Eu amo, tá? Aí eu falo assim, ai, Cris, vamos fazer isso. Aí eu falo para ela, mas eu não tenho os ingredientes. Você tem? Ela fala, eu tenho. Então, naquele momento, nós dois vamos confeccionar o bolo. Se eu disser assim, ai, Cris, vamos comer aquele bolo que a gente gosta. Ela não gosta tanto de bolo fubá. Ela faz mais por amor a mim mesmo, né? Mas se eu falasse assim, vamos comer aquele bolo de chocolate belga com um recheio de morango, né? Ela ia dizer, sim, mas eu não tenho os ingredientes. Naquele momento, a minha sedução e o meu desejo de comer bolo não gerou nela a cobiça. Por quê? Porque ela não tem os ingredientes. O que aconteceu lá na tentação de Jesus é que Jesus foi tentado, mas não ecoou dentro do coração a tentação de Satanás, porque não tinha os ingredientes para reverberar. A frase do Martinho Lutero é exatamente essa. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Ou seja, nós não podemos impedir que Satanás nos tente. Ele vai estar ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É isso que está no versículo bíblico. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho sobre nós. Nós podemos impedir que haja ingredientes em nós que o pecado possa se tornar consumado. Então, nessa manhã, o que nós temos que aprender é que somos nós que damos oportunidade a Satanás de nos seduzir, nos enganar. Nós damos a ele, sim, essa liberdade para que ele haja. Então, o que nós temos que começar a perceber a respeito da tentação, e eu tenho dificuldade, e eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade quando ele chega para mim e fala assim, pastor, eu caí porque o diabo me tentou. E parece assim que o diabo é totalmente culpado de todas as coisas. Eu queria que você, a partir de hoje, entendesse
entendesse isso e colocasse isso bem claro. O diabo só vai fazer o bolo se ele encontrar ingredientes em você. E você vai comer desse bolo, vai se fartar desse bolo, e isso vai gerar, é o bolo da morte. O texto bíblico está nos ensinando o seguinte: cuida do teu coração, sonda para que Deus esteja limpando o seu coração. Não permita que crie nada para que o diabo possa usar como ingrediente, para te seduzir. Não permita. Então, se você tem inveja de alguém, o diabo vai usar essa inveja como ingrediente para te colocar contra essa pessoa. Se você tem o orgulho das coisas, o diabo vai usar esse ingrediente chamado orgulho para poder te seduzir e te manter em cárcere privado. Se você tem falta de perdão, amargura no coração, o diabo vai usar esse ingrediente para fazer um bolo de discórdia na sua família e no seu relacionamento. Não permita que os pássaros façam ninho na sua mente. Sonde o teu coração, fale com Deus, diga: Senhor, eu não quero permitir que essa gênese dê continuidade. Eu quero que o Senhor me livre dessa tentação. Não me deixa cair nessa tentação. Não me deixa cair nessa jogada do diabo, nesse anzol, nessa armadilha. Limpa o meu coração. Então esse é o desafio de hoje, né? Que no meio dessa pandemia você sonde o teu coração. No meio desse caos externo, olha para o caos interno e não aceita que o diabo possa usar coisas. Assuma uma responsabilidade com relação à sua vida. Sou eu que tenho esses desejos. O diabo só está fazendo a parte dele. E eu que não devia fazer a minha. E a minha parte é não permitir no meu coração criar qualquer sentimento que possa me manter cativo, em cárcere privado de Satanás. Que o Senhor não nos deixe cair nessa tentação, mas que nos livre do mal. Vamos orar, queridos, e eu queria agradecer, né, por esse processo, que já temos alguns, mais uma retomada, né, da nossa vida. E eu li uma coisa interessante que o Saião escreveu. Ele diz assim: não vamos pedir para voltar à vida normal, porque normal nós estávamos. Vamos pedir para voltar para uma vida transformada, porque esse é o propósito de Deus. Vamos orar? Paizinho, eu te louvo, Pai, porque a gente pode, Senhor, pedir um coração, uma mente dominados pelo Teu Espírito, Senhor. E isso vem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor orienta a nossa mente, orienta o nosso coração, orienta a nossa vida para sermos realmente luz por onde a gente passar. Eu te louvo, Deus, porque o Teu Espírito Santo é quem nos diz aonde que a gente está com o muro baixo, Senhor, aonde que a gente está mais fragilizado, Senhor. Senhor, nós hoje te pedimos que o Senhor continue agindo com o teu perdão sobre nossas vidas, para que nós sejamos pessoas que liberem perdão e que realmente, Senhor, nós sejamos transformados para sairmos diferentes hoje da nossa casa, aqueles que podem, aqueles que não podem devem ficar, Senhor, mas eu te peço que a nossa vida seja uma vida que leve transformação por onde passa e que nós sejamos transformados e que as pessoas percebam que há algo diferente, porque é o Senhor que está trabalhando na nossa vida. Deus, continuamos com os pedidos, pedindo que o Senhor guarde a nossa nação, Senhor, que o Senhor livre o mundo, Senhor, desse vírus tão letal, Senhor. E que possamos realmente, Senhor, estar fortalecidos na Tua graça, no Teu amor e também os nossos corpos fortalecidos. Nos ajuda a cuidar do próximo também, Senhor, a ter os olhos, a lembrarmos que nós somos o rosto que as pessoas veem, que o rosto de Jesus que as pessoas veem, as mãos de Jesus que as pessoas estão podendo alcançar, Senhor. Nós somos os olhos do Senhor por onde a gente passa. Então, Jesus, nos dá essa clareza, Senhor, e realmente uma disposição para a gente fazer a Tua obra.
Eu oro por saúde para os nossos queridos que nós temos sempre mencionado, a Margot, a Mariane, o Caio, o Jorge, o outro Jorge, Senhor, o Silvio, o Paulo, o Gelson, que estava com a questão da saúde quanto ao corona, aquela família de Florianópolis que foi pedido ontem, Senhor, eu não lembro o nome de todos eles, aquela querida de Florianópolis, nossa, Senhor, tantos queridos que a gente sabe que precisam, Senhor, da Tua graça. E eu peço cura sobre esses corpos, mesmo o pai do Moisés, que está também com câncer, Senhor, e outros queridos que eu sei que os queridos também estão apresentando alguém no teu altar, pedindo cura, Senhor. E nós apresentamos todos eles, sabendo que o Senhor é o Deus de toda a bênção, de toda a graça, e que tudo passa pela tua mão, Senhor. Muito obrigado, que a gente não está só. Eu te louvo e coloco esse dia nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós queremos viver essa vida contigo, uma vida, Deus, onde nós cremos que o Senhor quer nos livrar, ó Deus, de todo o mal e não nos deixar cair nas tentações da vida. Mas, Senhor, dá-nos o entendimento dessa responsabilidade que temos. Somos nós, Senhor, somos nós que desejamos, que cobiçamos, que temos vontades que estão contra a sua vontade. Assim como nós oramos lá no começo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, nós oramos, ó Deus, que o Senhor transforme as nossas vontades e as nossas cobiças. Pai, que essa responsabilidade nós estejamos assumindo e não coloquemos a culpa no diabo pelos fracassos na nossa vida cristã e na nossa falta de santidade. Mas, Senhor, essa semana nos desperta isso. Nos desperta, ó Deus, a não permitir mais que esse pássaro do pecado forme ninhos na nossa cabeça. Senhor, livra-nos do mal. Cuida, ó Deus, para que o nosso coração esteja não deixando ingredientes para que o bolo de Satanás seja feito, mas que a gente possa, Deus, ter cada vez mais intimidade contigo, andando próximo do Senhor, para que o Senhor nos cuide no vale da sombra da morte. Pai, nós oramos pela vida do pastor Sócrates, que está internado, Deus, num quadro muito complexo, com pneumonia, está fazendo hemodiálise, Senhor, por causa dos rins. Deus, o Senhor tem nas tuas mãos todo o poder. Se aprove ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cuide para que ele tenha vida, Senhor, e seja restaurado dessa enfermidade. Nós pedimos, ó Deus, tira ele daquele lugar, traz cura ao seu corpo. Pai, nós oramos por aqueles também que estão num quadro também tão tenso quanto ele, Senhor, tão crítico quanto ele. Que o Senhor manifeste cura em nome de Jesus. Quanto a nós, Senhor, queremos buscar, ó Deus, essa vida próxima de Ti, separados do pecado e perto do Senhor. É o que oramos por esse dia, aqueles que estão voltando ao trabalho. Pai, os abençoe. E aqueles que ainda não podem voltar ao trabalho, que o Senhor supra todas as necessidades do seu povo. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que no meio de toda essa crise, pessoas não venham passar necessidade, porque o Senhor vai usar outras pessoas para serem resposta da oração do pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o que oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, um bom dia. Tenho aqui também, continuo dando os recados, continuamos com as nossas lives das 19 horas, orando com os salmos, um refúgio em tempo de aflição. Também um aviso a você que é membro da nossa igreja, que você gostaria de fazer a sua oferta e os seus dízimos, você pode fazer isso online. Você pode conversar, mandar um WhatsApp para a gente aqui ou nos procurar. Nós vamos orientá-los, nós temos as contas direitinho. E também aquele que gostaria de ofertar para o nosso fundo de amparo às pessoas necessitadas. A gente ainda não está com nome ainda muito, um fundo de amparo, de auxílio, de ajuda a necessitados dessa pandemia.
eles já existem e eles somente multiplicarão, tá? Estamos no início de uma nova situação, né? Então, se você quer fazer uma oferta, né, você pode também nos procurar, que a gente vai passar as orientações direitinho para você, tá bom? Deus abençoe, um bom dia, vi aqui alguns queridos. Tchau, gente. Um dia abençoado para vocês, em nome de Jesus.